Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Preciso falar sobre a grande atuação de Payet na vitória por 3-2 do Vasco contra o Bahia na noite dessa segunda-feira em São Januário. O Vasco chegou a abrir 3-0, tomou 3-2. Léo Jardim foi o grande destaque na reta final da partida, assegurando uma vitória fundamental para o Cruz Maltino, que chegou a 43 pontos depois de 2 vitórias seguidas, nona colocação, completamente fora de qualquer risco de rebaixamento. Payet marcou 2 gols e talvez tenha feito seu melhor jogo na atual temporada. Só para completar, destaque também para a discussão entre Payet e Léo Jardim. Vambora, porque noite de Payet. Obrigado, Dimitri Payet. Vou fazer o torcedor do Vasco reviver os grandes momentos de um camisa 10. Eu que sou da geração de 70, 77, nasci, vi muito futebol a partir de 80, grandes jogadores com a camisa 10, em especial Roberto Dinamite e Edmundo. Pronto, Bebeto. Grandes jogadores que realmente honraram essa camisa. E que você ontem honrou novamente. Payet fez uma atuação de um camisa 10, de um cara que é craque e que ganha um salário altíssimo. Muito bom. É isso que a gente espera. Botou a bola debaixo do braço, resolveu o jogo, distribuiu o jogo, fez a leitura, saiu aborrecido. Bacana. Tudo isso é o que a gente espera. E mais, sequência. Porque o Payet passou de 50 jogos com a camisa do Vasco e a gente não encontra 5 jogos que ele tenha feito isso que ele fez ontem. É pouco ainda. Mas ele tem muito potencial. Talvez o fato dos filhos estarem em São Januário, vocês estarem no Brasil, perto dele, no Rio de Janeiro, esse fato tem mexido com ele. E claro que um profissional feliz, ele exerce muito melhor a sua profissão. Payet jogou do lado direito, jogou do lado esquerdo, jogou centralizado, veio buscar jogo, chutou de fora da área, que foi o terceiro gol, bateu pênalti, foi decisivo com dribles, foi decisivo. É isso que a gente espera do Payet. Um Payet decisivo é um Payet que pega a bola, chama o jogo, distribui, aparece, circula no campo e não fica refém de ser assistente do Lucas Piton. É pobre para ele. Ele não tem que ser aquele cara que dá a bola na ultrapassagem do Piton. Ele tem que ir para decidir o jogo, como ele fez ontem. Temos ainda alguns jogos até a reta final, Payet, e tenho certeza que você tem capacidade técnica para resolver contra o Botafogo, contra o Fortaleza, contra o Internacional e por aí vai, até chegar no jogo do Cuiabá. Mais 7 finais pela frente. O Vasco vem de 2 vitórias. Pô, mas levou 2 gols, Fábio. No final do campeonato, você quer lembrar dos 3 pontos ou de 2 ou 3 pontos que deixamos pelo caminho? Já parou para pensar? Essa é a nossa conta. De um grande camisa 10. Payet é aquele jogador diferenciado. Payet é um camisa 10, mas que ainda, na minha avaliação, deve ao Vasco uma entrega maior. Não que ele não queira, talvez porque não consiga, ou, principalmente, que é a minha avaliação, que o modelo de jogo não o favorece. E não é de hoje, porque já foi assim com os treinadores anteriores. Só que ontem, o Payet falou assim, esquece, vou jogar. E não me importa o desenho tático que foi montado. Não que ele tenha feito uma desobediência tática, mas ele tem que ter essa liberdade de circular o campo. Então dá para jogar com o Coutinho? Dá. E já fiz um vídeo sobre isso e repito, coloca o Payet de um segundo atacante, ao lado do Verratti. Povoa o meio-campo do Vasco. Monta um 4-4-2 com 3 jogadores no meio-campo que saibam jogar e que saibam sair pro jogo. Em especial, o Maxime. O Maxime Domingues é um baita jogador, torcedor. Entrou de novo muito bem ontem. Se você monta um tripé com o Hugo Moura, Cocão, que fez uma baita partida, Maxime, Coutinho, Verratti, que vai voltar, e Payet, é um sexteto que vai pra reta final com o torcedor do Vasco bem satisfeito. Terceiro gol, como nos velhos tempos. Me lembrou o Payet de West Ham, de Olympique Marseille. Pegou a bola, foi pra cima e deu-lhe um canudo de fora da área, sem chance. Dimitri Payet, muito obrigado. Volte sempre, a casa é sua. E vamos juntos, porque nenhum vascaíno quer que você vá embora, desde que você entregue esse futebol que nós vimos. Vai oscilar, não vai jogar todos os jogos em alto nível. Mas esse Payet que nós vimos, esquece. Esse é o Payet que o torcedor quer assistir. Tá querendo demais! Coloca os 3 pontinhos na conta dele. Jogou muito. Eu venho falando, ele bem fisicamente precisa de 70, 75 minutos para fazer a diferença. A mesma regra vale para o Felipe Coutinho. No vídeo de hoje, você vai ver imagens dos gols do Vasco que você não viu na TV. São imagens de dentro de campo. Eu vou trazer a palavra do Lineker, Biondi, que acompanhou a partida de São Januário e traz um ponto importantíssimo, fundamental. Torcedor vascaíno, e aí? Você quer o Vasco na pré-Libertadores? Eu também quero. Mas você terá que torcer para o Botafogo e ou Flamengo. Eu vou explicar essa história. Enquanto eu vou falando sobre a situação que o Vasco terá que torcer para Flamengo, torcer para Botafogo, você vai acompanhando aí imagens de dentro de campo dos gols do Vasco da Gama. A parada é a seguinte, já o Paiva vai falar. A parada é a seguinte, torcedor, o Vasco hoje é o 9º colocado, 43 pontos. Ele precisa ultrapassar o Bahia tem 46. A diferença do Vasco pro Bahia são de 4 pontos e não de 3. Por quê? Nos critérios de desempate, o Bahia ganha do Vasco. Então, muito difícil, a tarefa do Vasco será difícil, mas não impossível, ele ultrapassar o Bahia. Para ele ficar em 7º e para ele chegar à pré-Libertadores como 7º colocado, o Botafogo terá que ganhar a Libertadores ou o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Se o Vasco só conseguir ultrapassar o Cruzeiro, que é bem factível, o Cruzeiro tem um ponto na frente do Vasco,
Aí, torcedor, o Vasco terá que torcer para Flamengo e Botafogo. É uma situação desconfortável. Você tem a opção de escolher não torcer para nenhum dos dois e sonhar com o Vasco na Sul-Americana e não na Libertadores da América, ok? Bom, Payet ontem arrebentou. E ao final da partida, o Paiva, na entrevista coletiva, falou sobre a atuação do francês e a possibilidade dele jogar junto com o Coutinho na partida contra o Botafogo. Primeiro, é um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Payet jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena que ele teve a chance de fazer o terceiro gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente, a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele tá se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele. E ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos. A gente precisa tentar atingir o máximo dos dois jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. Bom, o jogo contra o Botafogo será no estádio Newton Santos, né? O próximo jogo do Vasco, no Tapetinho. O Vasco normalmente joga bem lá. A respeito do gramado, o último jogo que a gente fez no Engenhão, a gente fez um bom jogo, foi contra o Fluminense, né? Então a gente tem na memória recente ali um bom jogo, a gente precisa tentar atingir aquele nível de jogo também, né? A gente fez um bom jogo contra o Fluminense lá, sabemos do peso, né? O Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro, então vai ser um grande clássico, acho que vai ser um grande espetáculo, a gente vai ter que fazer de tudo pra gente tentar buscar essa vitória aí, pra gente almejar coisas maiores também na competição. O jogo será na próxima terça-feira, o Vasco tem uma semana para se preparar. O Botafogo tem a Libertadores da América no meio de semana e não vai poupar jogador algum, porque ele briga também pelo título de campeão brasileiro, né? O Lineker Biondi esteve em São Januário, acompanhou a partida do gramado e traz um depoimento importante sobre o que ele viu do Vasco. Vitória do Vasco aqui em São Januário, vitória do Gigante da Colina por 3-2, jogo difícil, jogo complicado, o Vasco se complicou nesse segundo tempo, né? Não aplicou o antijogo em momento nenhum, nenhum momento o Léo Jardim caiu para pedir atendimento, foi pulmão contra pulmão o jogo inteiro, meu Deus do céu, Vasco, tem que aprender a fazer o antijogo no momento certo. Então olha só, Gigante da Colina vence, chega a 43 pontos no Campeonato Brasileiro, encosta no Bahia, que tem 46, e observa agora a parte de cima da tabela. Rebaixamento, você do outro lado, que talvez acreditaria que poderia acontecer, pode excluir. Agora é buscar a pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco faz aquela festa pela partida da equipe do Vasco, mas uma partida sem muita malícia, né? Fez com que o torcedor sofresse até o final. Tem uma bolinha ali, rapaz, tirou a paz do torcedor vascaíno, mas a vitória que vale. 3-2 Vascão, subindo na tabela de classificações, passa o Atlético Mineiro de forma temporária e encosta em Cruzeiro e Bahia. O Bahia está na 7ª colocação com 46 pontos. Eu queria saber o que você achou desse jogo meio que maluco, né? Parecia que no primeiro tempo o Vasco faria 5, 6. E aqui também, no segundo tempo, o Vasco criou chances. Jogou pulmão. Às vezes, quando fizer 3 gols, tem que relaxar, tem que cair, pedir ali atendimento e muito mais. Mas valeu. Vitória do Vasco, Gigante da Colina, rumo à pré-Libertadores. Você acredita? Vai lá nos comentários. Forte abraço. Saudações vascaínas. É a malandragem do futebol, né? Você precisa ser malandro, você precisa estar atento. Olha só o PH, olha o Paulo Henrique, ó, acompanhando as instruções do Rogério Ceni aos jogadores do Bahia. E ele foi lá, né? Dar uma olhada, acompanhar o que estava acontecendo. Tá ligado, PH? Valeu demais. Mas o Vasco tem que estar ligado nisso aí, né? Usar também a malandragem, o antijogo, quando necessário. Família, é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícia do Vasco para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação neste canal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau.